Nós vamos meditar na palavra de nosso Senhor, nós queremos abrir a palavra, queremos abrir a Bíblia. Hoje em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. É um texto muito abençoado, um texto muito profundo, muito intenso, que fala de uma forma maravilhosa ao coração daquele que crê. É um texto no qual está narrado uma palavra do Senhor para o rei Salomão. Ouçamos o que diz a palavra de Deus. E o Senhor disse para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Vamos ler mais uma vez, amados. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos porque ouvimos a tua voz nessa noite. Ouvimos aqui, Senhor Deus, a narração do teu recado para o povo de Israel, Senhor. E sabemos que este mesmo recado ainda também é para nós, são para os nossos dias, são para aqueles que acreditam em ti, Senhor. Que nós possamos nessa noite entender a tua palavra, compreender a tua vontade e fazermos aquilo que tu queres. Deixa, Senhor, que teu Espírito venha mover em nossos corações, abrindo o nosso entendimento e nos dando o discernimento necessário. Nós te louvamos por essa reunião, te louvamos por esses irmãos, nós te louvamos por esses que aqui estão reunidos, Senhor. Que tu os abençoe, os guarde debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Amém, amados. Irmãos, no passado, o Senhor se manifestava de uma forma muito pessoal a algumas pessoas. Nesse texto, nós vemos uma manifestação do Senhor Deus a Salomão. Ali estava Salomão com o templo preparado, o templo pronto para a consagração, e o Senhor manifestou-se a Salomão e deu um recado a toda a nação de Israel. O Senhor falou de uma forma intensa para aquele povo, chamando-os para uma mudança de vida, chamando-os para uma visão diferente, para uma vida nova, para princípios novos, para novos objetivos nas suas existências. E aqui, irmãos, nós vemos o Senhor falando aos corações daquele povo, mas é uma palavra que passa séculos e séculos e séculos e chega aos nossos dias com o mesmo poder, com a mesma autoridade, porque hoje em nossos dias também o Senhor nos chama a atenção. O Senhor quer mudar a nossa vida, o Senhor quer nos dar uma vida nova, o Senhor quer preparar-nos para que nós possamos andar segundo aquilo que Ele quer e assim usufruirmos, irmãos, recebermos as bênçãos que Ele tem preparado para cada um de nós. Precisamos entender que o Senhor quer te abençoar. Você que me ouve, o Senhor quer te abençoar. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Deus quer transformar a tua existência de uma forma tão intensa, tão maravilhosa, a ponto que você possa viver como nova criatura, com novos objetivos, com uma visão diferente de futuro, com uma visão diferente de vida. Esta é a visão de Deus. Este é o plano de Deus para cada um de nós, amados. E quando nós abraçamos essa causa, quando nós abraçamos, irmãos, essa verdade do Senhor, o conselho dele adentra os nossos corações e nós vamos entender a verdade e vamos amar o Senhor e vamos viver aquilo que Deus quer dia após dia. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos entender essa verdade e trazer a verdade de Deus para dentro de nossos corações. Nós não podemos viver desassociados dessa realidade. A partir do momento que eu acho que Deus está no seu lugar, Deus está lá e eu estou aqui, a partir do momento que eu penso dessa forma, na verdade, eu não tenho comunhão verdadeira com o Senhor e estou necessitado de uma transformação, necessitado de uma mudança, necessitado de uma restauração. E nesse texto, irmãos, nós vemos o Senhor dizendo a Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome, ouça, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Ouça, irmãos, aqui há uma parte que cabe a nós fazermos. É uma parte nossa, de cada um de nós. Nós precisamos tomar uma atitude, tomar uma decisão. Nós precisamos tomar posicionamento diante do Senhor. E a partir do momento que eu entendo essa verdade de Cristo, a Bíblia diz, a palavra diz, e ela é testificada pelo Espírito Santo, que o Senhor virá. O Senhor sarará a nossa terra, sarará a nossa vida, mudará a nossa sorte e nos encherá com toda sorte de alegrias, toda sorte de bênçãos que farão parte de nossas vidas. Na primeira parte desse versículo nós vemos que o povo precisa se humilhar. O chamado do Senhor é para que o povo se humilhe diante do Eterno. É preciso se humilhar diante do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se humilhar. Irmãos, humilhar é tornar-se humilde. É quando você com humildade chega diante do Senhor. É quando você sujeita-se à palavra de Deus. É quando você sujeita-se à verdade do Eterno. É nesse aspecto que Deus diz, se o meu povo se humilhar. Nós precisamos entender essa verdade, queridos, e precisamos arrancar de nosso coração tudo aquilo que nós entendemos, tudo aquilo que nós temos, que achamos que são importantes, que são coisas importantes. E precisamos deixar que a glória do Senhor envolva a nossa vida, envolva a nossa existência. A partir do momento que eu reconheço que é necessário viver em humildade diante do Eterno, a Bíblia diz que Ele mudará a nossa sorte, Ele restaurará a nossa vida, Ele renovará a nossa existência, Ele perdoará os nossos caminhos errados, mudará a nossa vida e nos concederá uma nova oportunidade para viver, desta vez, em perfeita comunhão com Ele, em perfeita unidade com Ele. Amados, nós precisamos buscar do Senhor essa verdade, precisamos buscar do Senhor essa realidade, buscar do Senhor cada dia mais o desejo de estarmos na sua presença, o desejo de cultuarmos, o desejo de adorarmos o nosso Senhor e Salvador. Muitas vezes, amados, nós queremos todas as bênçãos de Deus, todas as bênçãos, sonhamos com bênçãos, as mais diversas possíveis, até algumas que são fora da realidade, nós queremos que Deus nos conceda. Mas poucos querem sujeitar-se à verdade do Senhor. Poucos querem submeter-se àquilo que Deus diz na palavra. Poucos querem doar a sua vida para o Eterno. Poucos querem, amados, servir ao Senhor, andar em vida reta, em vida de santidade, em vida de comunhão com o Senhor. E se nós, amados, não vivermos assim, se nós não nos colocarmos diante do Todo-Poderoso, aceitando a sua verdade, nós teremos uma vida sobre a face da terra que há de passar, mas não veremos, não conheceremos a verdadeira alegria que está em Cristo Jesus. A verdadeira alegria que está em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz de forma clara que é o Espírito Santo de Deus que derrama, que nos dá a alegria que nós precisamos. E quando o Espírito de Deus nos dá alegria, irmãos, não é como a alegria que nós temos curtido aí fora. Alegria porque o time de futebol ganhou, alegria porque o carnaval está chegando, alegria porque Natal passou, alegria por isso, por aquilo outro, alegria porque o aniversário está próximo. Não, não é esse tipo de alegria, porque estas são passageiras, são alegrias que você curte um dia, 2 dias, uma semana e passa, e você volta à tua rotina. Mas quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós nos sujeitamos a Ele, irmãos, nós vemos que o Espírito Santo de Deus nos é dado, a graça do Senhor nos é concedida, e nós teremos uma vida contínua de prazer, de felicidade com o Todo-Poderoso. O Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona. E esta é a promessa, e esta é a vontade do Senhor. Esse é o mandamento de Deus para a nossa existência. E nós precisamos sujeitar a nossa vida, dedicar a nossa vida, consagrar a nossa vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas a partir, irmãos, a partir do momento que nós nos humilhamos diante do Todo-Poderoso, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Ele, reconhecemos a sua soberania, nós somos também levados a entender que é preciso uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso. Como posso eu ter amizade com alguém se não converso com essa pessoa? Como posso eu ter amizade com alguém se eu não tenho contato com ele? Como posso ter amizade? Eu conheço o nosso irmão Edivaldo há muito tempo, uns 20 anos talvez. Mas eu não tinha amizade com ele. Passava, oi, tudo bem?
Mais ou menos assim. Mas nunca paramos para sentar e conversar com ele. Mas, amados, somos conhecidos, mas não somos amigos de verdade. Eu não tinha liberdade para ir na casa do irmão Edivaldo. Mas por que isso, queridos? Porque muitas vezes somos apenas conhecidos, queridos. Conhecidos. Eu sei quem é você, você me conhece, só fica nisso aí. Mas com Deus, queridos, nós precisamos desenvolver amizade, comunhão. Nós precisamos estar juntos, ligados, uma só essência, uma só verdade, irmãos. Uma só realidade. Mas eu quero afirmar para vocês, queridos, que tem muitos nessa cidade, nesse país e nesse mundo que apenas conhece Deus. Sabe quem é Deus? É o cara lá de cima, é o velho de barba branca, e assim que dizem, não é? Enfim, é Deus. Quem é Deus? Ah, o Pai de Jesus. Quem é? Ah, aquele que criou a terra e os céus. E parou por aí. Mas querem, irmãos, receber de Deus aquilo que Ele tem para nos dar. Querem receber de Deus as bênçãos. Quando as coisas ficam difíceis, apontam para o Senhor e culpam Deus porque não foram bem-sucedidos. Ah, Deus, por que tu deixou acontecer isso? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Só lembram de Deus nos momentos difíceis. Só nos momentos difíceis. Passou a onda complicada. Passou a onda difícil. Passou o tsunami da tua vida. Deus volta para a prateleira, volta para o céu e fica lá. É o homem lá de cima novamente. Irmãos, não é assim que o Senhor quer que vivamos. Não é essa visão que Deus quer, que Deus tem para cada um de nós. Deus quer que nós tenhamos uma vida de unidade com Ele, irmãos. Uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso. E é por isso que Ele diz para Salomão, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. Se humilhar, orar e me buscar. Você tem feito isso, irmãos? Você tem se humilhado diante do Senhor? Você tem orado ao Todo-Poderoso? Você tem buscado Deus na tua vida? Tem buscado o Senhor para a tua existência? Irmãos, nós não vivemos de teorias, de conjecturas, de teses. Deus é real. Deus é prático. Eu preciso praticar a vontade do Senhor, amados. Eu preciso praticar a vontade do Senhor. E quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos que sem Deus nada somos, amados. E reconhecemos e sabemos que sem Deus a nossa vida é vazia. Quando nós temos, irmãos, essa revelação do Senhor, nós vamos buscar a restauração de Deus, vamos buscar a renovação do eterno, vamos buscar a presença de Deus para as nossas vidas. Ele há de mudar o nosso coração, irmãos, há de mudar a nossa sorte, o nosso objetivo de vida há de ser transformado. Teremos novos objetivos, novos princípios, novos planos para a nossa existência, porque os nossos planos serão segundo a vontade do Senhor, porque a nossa vida estará totalmente submissa. Estaremos em humildade diante do trono do Senhor. E quando nós estamos nessa comunhão com o Todo-Poderoso, nós queremos cada dia mais estar perto do Senhor. Cada dia mais nos aproximarmos dEle. É quando você vai buscar o Senhor em oração, irmãos. É quando você separa na tua vida momentos para orar ao Senhor, momentos para conversar com Deus, momentos para dedicar ao Senhor, amados. Momentos para conversar com o Todo-Poderoso. Poderia fazer a pergunta, no decorrer dos últimos 7 dias, quem separou o tempo para Deus? Quem separou o tempo para Deus? Nós temos 24 horas por dia. Gastamos aproximadamente 1 hora por dia só jantando e almoçando, almoçando e jantando. Mais 1 hora com café e outras coisas, 2 horas comendo no mínimo. Mais 8 horas trabalhando no mínimo. Gastamos tempo com filhos, com estudos, com tantas coisas, com a novela, com a televisão, enfim, com a internet, com o WhatsApp, com o Facebook. Nós temos tempo para tudo isso na nossa existência. Nós temos tempo para essas coisas. E quanto tempo você reservou para o Senhor? Quantos minutos, não vou falar horas, quantos minutos você passou por dia conversando com Deus? Quantos minutos? Irmãos, como posso eu receber de Deus a bênção se eu estou com meu coração fechado para Ele? Se eu estou com a minha vida fechada para o Senhor?
Como é que eu posso receber de Deus a bênção se eu não busco a presença do Senhor, se eu não reservo tempo na minha caminhada, na minha jornada para o eterno, mas reservo tempo para tantas coisas na minha vida? Como posso eu vencer, irmãos? Como posso eu achegar-me ao Senhor? É preciso entender, queridos, que a oração é a base da comunhão. Orar é conversar com o Senhor. Conversar com Deus é dialogar, é você falar com o Senhor. Ah, mas eu não sei orar, não sei orar, não sei orar. Mas quando está com fome, sabe pedir, não é verdade? Chega na padaria, 5 pães. Todo mundo sabe pedir para comer, mas não sabe falar com o Senhor, irmãos. Nós não falamos com Deus porque nós não queremos. Nós somos especialistas em justificativas. Nós justificamos tudo. Justificamos tudo e achamos que Deus é igual a nós e que aceita nossas justificativas. Ah, Deus está gostando da minha justificativa. Deus está entendendo os meus motivos e de desculpas. Deus não está entendendo nada, irmãos. Porque a Bíblia diz que Ele sonda nosso coração, sonda nosso pensamento. Antes que a palavra chegue aqui na boca, Ele já sabe qual é a palavra. Nada está escondido diante do Senhor. Nada está escondido aos olhos de Deus. O Senhor conhece teus atos, conhece tuas atitudes, conhece tuas ações. O Senhor sabe quem é você. Você não pode querer enganar o Senhor. Não há como enganar a Deus. Mas o que podemos fazer é reconhecer o nosso estado de pecado. É nos humilharmos diante do Senhor. É falarmos para Deus, aqui está a minha vida, Senhor, aqui está a minha alma. Senhor, pega a minha existência nas tuas mãos. Faz coisas novas na minha vida, porque eu quero viver, eu quero experimentar, eu quero ser, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. E geralmente nós não queremos isso, amados. Nós não queremos isso. Não queremos. Mas a Bíblia diz que nós vivemos numa constante luta. É a luta da carne contra o espírito. É a carne, a nossa antiga natureza. A nossa carne, a nossa antiga natureza, irmãos, ela pede para as coisas desse mundo, para os prazeres dessa terra, ela pede para aquilo que a terra pode oferecer. Mas o Espírito pede para que nós possamos estar aos pés de Cristo Jesus, fazendo a vontade do Senhor, fazendo aquilo que Deus quer para nossas almas. Mas é melhor ouvir a carne, é melhor ouvir a velha natureza. Só que ouvir a velha natureza tem uma implicação muito séria, porque no final, a consequência dela é a condenação eterna. É porque assim está na Bíblia, é assim que está na palavra de Deus. E nós precisamos lutar, resistirmos, irmãos, nos humilharmos diante do Senhor, buscarmos a presença de Deus, vivermos a verdade do Senhor com todas as nossas forças, cada dia mais nos aproximarmos do Mestre, dedicarmos a nossa vida a Ele, para que Ele se manifeste, para que Ele haja, para que Ele venha sobre nós com toda sorte de bênção, para que Ele mude nossa vida e transforme-nos por completo. Busque, portanto, irmãos, desenvolver amizade com o Senhor. Tenha comunhão com Deus, ame o Senhor, ame o Senhor. E o Eterno continuou dizendo para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a parte complicada, irmãos. E às vezes as pessoas não querem falar da necessidade de conversão. As pessoas não querem falar da necessidade de uma mudança de vida. A necessidade de uma transformação de vida. Nós não podemos, irmãos, ficar segundo aquilo que nós sempre vivemos, aquilo que nós aprendemos. Nós precisamos viver, sim, a vontade de Deus na nossa vida, povo dos céus. E se não fosse assim, o Senhor não teria escrito na sua palavra. E se não fosse essa verdade, o Senhor não teria escrito. E se nós acreditamos em Deus, e se nós acreditamos no Senhor, nós temos que adequar a nossa existência a essa realidade. E o Eterno diz que é preciso converter-nos do mau caminho. É preciso uma mudança de rota, uma mudança de vida, uma mudança de estado. Uma mudança de estado. Irmãos, as pessoas estão perdendo o rumo da vida. Estão perdendo a direção da vida. A tendência que nós temos é andar pelos caminhos errados. Essa é uma tendência natural de cada um de nós.
Você não vai naturalmente a uma igreja, você não vai naturalmente para a presença do Senhor, você não vai naturalmente, mas você vai porque tomou uma decisão. Hoje eu vou, mas se você não lutar um pouquinho, se você não resistir, você não sai de casa. Não sai, amados. Porque a velha natureza te prende. Mas a vocês que porventura já participaram desse mundão, já participaram das festas da vida, quando é para ir para uma festa, a festa começa às 22 horas. 8 horas você já está ali impecável, bonitão, maquiado, cabelão no jeito, todo vestido. Que hora que chega 10 horas. Eu vou para o esquenta, vou começar a tomar umas coisas antes, até a festa chegar. Não é assim, povo dos céus? Por que isso, irmãos? Porque a nossa natureza gosta dessas coisas, a nossa natureza gosta do pecado, a nossa natureza gosta dessas coisas que são naturais à nossa vida. Mas para Deus, amados, é preciso passar pelo caminho, e esse caminho, você tem que acessá-lo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Mas para que você vá para este caminho, você tem que acessá-lo. Você tem que ir em direção ao Todo-Poderoso. E você não pode pegar atalhos. Você não pode pegar novos caminhos. Porque só existe um caminho, amados. Só existe um caminho, e o caminho é Cristo. O caminho é o Senhor. Mas para que você passe por esse caminho, é preciso uma transformação de costumes, de vida, de mente, de caráter. É preciso uma transformação completa na tua existência. Você precisa passar por uma transformação completa. É uma conversão de vida. É a água que converteu-se em vinho. É mais ou menos assim. É uma substância que transforma-se em outra totalmente diferente. É assim que o Senhor diz que precisamos ser. Antes, filhos do pecado, feitos em filhos de Deus. E é isto que o Senhor diz para Salomão. Este é o conselho que Salomão recebeu do Todo-Poderoso. Nós não podemos, amados, seguir nosso velho caminho, mas é preciso buscar a verdade do Senhor, buscar a realidade de Deus para a nossa existência e cada dia, irmãos, mudarmos, transformarmos, crescermos na comunhão com o Todo-Poderoso. Nós não podemos estar acostumados com o pecado. Quando nós nos acostumamos com o pecado, a Bíblia diz que nós somos iníquos. Iníquos são aqueles que sabem que é pecado, mas continuam no pecado. Nós não podemos conformar com o pecado, seja ele qual for, gente. Pecado não procede de Deus. O pecado procede do diabo. E se nós não queremos associação com o diabo, não podemos pecar. Mas se nós não estamos nem aí para ele, tudo bem, se estarmos associados ao inimigo, aí sim, é possível continuar no pecado. Mas se você quer rejeitar o inimigo de nossas almas e aproximar do Senhor, experimentar a promessa de Deus para a tua vida, experimentar aquilo que Deus pode fazer na tua vida, experimentar a glória do Senhor, receber o milagre de Deus na tua existência, é preciso deixar o pecado, é preciso deixar as más práticas, é preciso deixar a iniquidade e abraçar o Senhor, irmãos, e aceitá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Esta é a mudança, é a conversão que o Eterno deseja que haja nos teus caminhos. E se converter dos seus maus caminhos, assim disse Deus para Salomão, o povo precisa se converter dos seus maus caminhos. Essa mensagem, ela ainda é para os nossos dias, é uma mensagem contemporânea, é uma mensagem para hoje. Nós precisamos, eu preciso, você precisa, nós precisamos passar por uma conversão, por uma transformação, por uma mudança de caminho, uma mudança de vida. O pecado precisa ser abandonado. E quando nós, amados, abandonamos o pecado, aí vem as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Nos diz o texto, 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Ouça a promessa de Deus. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar.
Os olhos do Senhor, irmãos, os ouvidos do Todo-Poderoso estarão abertos àqueles que mudaram de vida, tomaram posse da palavra do Senhor, tomaram posse do conselho, da orientação de Deus. Os olhos do Senhor se abrem para essas pessoas e o Senhor estará pronto para mudar, para abençoar, para transformar, fazer você prosperar e, acima de tudo, lhe conceder uma morada eterna nos céus. Uma morada eterna nos céus. Essa é a maior bênção, irmãos. Essa é a maior bênção que nós precisamos almejar na nossa vida. Você pode almejar pela vitória no teu trabalho, nas tuas funções, no teu dia a dia, mas eu quero dizer para você que a maior bênção e a maior vitória é alcançarmos a morada eterna, é estarmos eternamente nos céus. E nós temos visto, irmãos, que as pessoas pouco preocupadas estão com o mundo espiritual. Pouco preocupados estão. As pessoas não estão nem aí, irmãos. Eles não estão nem aí com aquilo que há de acontecer. Porque não têm observado a Bíblia. Não têm observado a Bíblia, amados. Nós precisamos ler a palavra do Senhor, entender a verdade de Deus, tomar posse da verdade do Eterno, para que nós possamos ter a nossa vida restauradas, feitas em novas criaturas, e assim possamos ser habitação do Espírito Santo de Deus, templo do Espírito Santo de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Uma pergunta para você refletir, amados. Você é morada do Espírito Santo? O Espírito de Deus mora no teu coração? Vamos arrancar a hipocrisia, viu, amados? Vamos arrancar a hipocrisia. Na real, o Espírito Santo de Deus mora no teu coração? Aí você fala, eu tenho dúvida. O que é o Espírito de Deus morar no coração? Se você já começou por aí, a resposta é não. Não mora. Porque aqueles que são templos do Espírito Santo, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus nas suas vidas, estes têm consciência disso. Têm consciência. Nós só seremos transformados em templos do Espírito se nós tomarmos uma atitude. Se eu não tomar uma atitude, uma decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, trazer minha vida consagrada, santificada aos pés de Cristo, impossível, irmãos, impossível que o Espírito Santo de Deus esteja comigo e esteja morando na minha vida. É assim que diz a palavra, amados. Nós precisamos acordar para a realidade. Nós não podemos nos deixar enganar pelo inimigo de nossas almas, que planta dentro da nossa cabeça um monte de ilusões, Ah, mas Deus é amor, Deus é amor. Ah, quando eu morrer, Deus é amor, Deus vai deixar o filho dele sofrer no inferno. Ah, Deus não vai deixar o filho dele sofrer no inferno. Deus é amor, mas também é justiça. É justiça. E a justiça não pode tornar-se injustiça em consequência do amor. Justiça não muda. E o Senhor já disse para você, e está na Bíblia, é só ler, que é preciso passar por uma transformação, passar por uma conversão, passar por uma mudança, se humilhar diante do Senhor, ter comunhão com o Todo-Poderoso, unidade com Ele, amizade com Ele, amados. Para que tu possas receber do Senhor a salvação, possas receber do Todo-Poderoso a graça de estar com Ele. Não se deixe iludir por esse mundo louco que nós estamos vivendo. Não se deixe iludir, irmãos, porque é mais sério do que parece. E essa história que, Deus é amor, não vai me deixar sofrer no inferno? Pois é pura ilusão sua, porque o Senhor já determinou esse fato, não pode ser mudado. E eu é que escrevo a minha sorte, você é que escreve a tua sorte. Se você passa por uma transformação, uma mudança de vida, você está habilitado a estar com Deus na eternidade. Mas se você não está nem aí, numa boa, deixa a vida levar, vida leva, aquela coisa toda. Fazer o quê? A vida vai levar, mas para distante do Senhor. Não estou nem aí para Deus. Porque Deus é o nosso foco de vida. Precisamos estar focado no Senhor, 24 horas por dia, sempre, sem cessar, amados.
Esta é a verdade de Deus para a nossa vida. Não se deixe enganar por aquilo que esse mundo fala. Não se deixe enganar pela voz do povo, porque a voz do povo não é a voz de Deus. Foi o povo, foi a voz do povo que pediu a morte de Jesus numa cruz. Foi a voz do povo. E nós precisamos ter muito cuidado. A voz de Deus é aquela que está na Bíblia. É o Espírito Santo de Deus que fala aos nossos corações. Amém? Que você reflita sobre isso no decorrer da semana. Reflita. Confira na palavra, confira na Bíblia. Vá para a palavra, vá para a Bíblia, leia a Bíblia. Disse Jesus determinada vez: errais por não conhecerdes as Sagradas Escrituras. Conhece a Bíblia? Não conhece? Quem está errado não é o Senhor. Disse Jesus: errais, ou seja, aqueles que não conhecem é que estão errados. A Bíblia está aí ao nosso alcance. A palavra está ao nosso alcance. Que você busque e dê tempo para o Senhor na tua vida, e verás a glória do Senhor, verás a graça de Deus manifestar-se poderosamente, e as portas dos céus se abrirão sobre a tua vida, e coisas maravilhosas hão de acontecer. Amém, amados? Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos por esse momento que aqui estamos na tua presença. Te bendizemos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós queremos pedir, Santo Deus, que essa palavra adentre os corações, meu Senhor. E que cada um entenda, Pai. Entenda a necessidade de passar por uma transformação, de voltar para Ti, buscar uma mudança, uma nova direção, um novo rumo na sua existência, Senhor. Que Teu Espírito venha convencer cada um destes, para que Teu nome seja honrado e glorificado, em nome de Cristo Jesus. Amém, Santo Deus. Aleluias. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 438.